Ricardo Beliel começou sua carreira no jornal Globo e não parou por aí. Trabalhou em jornais e revistas renomadas, não só no Brasil, como no mundo todo. Recebeu 4 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo e recebeu da Organização Internacional dos Jornalistas o Prêmio Interpress Foto. Sem dúvidas, é referência quando o assunto é fotojornalismo. Olá, Ricardo, tudo bem? bom? Muito bem. Vamos começar assim. Você começou em 1986 no Jornal Globo. Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, como começou, quem te levou pro fotojornalismo, como é que foi? Quer dizer, na verdade, o jornalismo e a fotografia me acompanhavam bem antes disso, né? Meu pai era jornalista, foi um jornalista importante na década de 50 e 60, e eu, criança, ele trabalhava na ONU, por exemplo, na Europa, e eu, desde criança, acompanhei ele em várias viagens. Minha mãe também era professora, então era uma pessoa muito voltada para a produção cultural, e nós tínhamos esse ambiente, né, de jornalismo e pessoas ligadas à atividade intelectual e cultural. E eu, quando comecei a me preparar para entrar para a universidade, infelizmente o Brasil passava por uma ditadura militar, num período extremamente delicado desse período negro da história brasileira, né? E fui para a Argentina tentar estudar lá. E nesse momento houve o golpe militar do Chile e eu, com 20 anos de idade, envolvido ideologicamente, com uma atitude de solidariedade com vários amigos meus que eram chilenos, que tinham fugido para a Argentina, acabei indo para o Santiago, em pleno golpe militar, fazer contatos com familiares de pessoas que tinham fugido, espontaneamente, quer dizer, mais por uma atitude humana em relação a essas pessoas. E lá eu vivi situações tão dramáticas que isso me fez ver o fotojornalismo, que naquele momento não era para mim uma atividade profissional, como a síntese de vários interesses que eu tinha na vida, como história, antropologia, ciências sociais de forma geral, e o jornalismo sintetizava tudo isso. Quer dizer, eu poderia documentar a realidade, que eram coisas que me interessavam, podia me expressar através do meu trabalho sobre essa realidade e ter um acabamento estético com esse meu discurso, né, com essa minha narrativa. A fotografia, ela sintetizava todas essas possibilidades. Antes do jornalismo, eu já vinha fotografando profissionalmente, eu fazia fotografia de divulgação de artistas, porque eu vivia nesse meio. Por exemplo, o Caetano e o Gil, quando voltaram do exílio na Inglaterra, eu fotografava eles para divulgação dos shows, o Egberto Gismonti também, vários artistas plásticos. Então, esse era o meu ambiente o ambiente social, o meu ambiente de amizades, e com 20 anos ali eu comecei a trabalhar. Você trabalhou em vários jornais e revistas, entre eles a Veja e a Placar. Conta um pouco como era a rotina. Bom, bem diferentes, né? Porque a Veja é uma revista de informação semanal e de assuntos variados, e Placar é uma revista especializada em esportes. Em termos de rotina, a Veja, na verdade, nos absorvia integralmente. A nossa vida, como de forma geral, em jornais diários também, a nossa vida era quase que integralmente dedicada à revista. Não tinha horário de trabalho. Poderia trabalhar de madrugada, final de semana, em qualquer momento. Até porque, como fotógrafo, nós éramos poucos fotógrafos na revista. Então, atendíamos a todas as necessidades de pautas da revista. Te confesso que hoje eu não me identifico com esse tipo de trabalho, e mesmo naquela época eu não era muito satisfeito com isso. Acho que a Veja tem uma forma muito engessada de fazer jornalismo, e uma formalidade e uma visão de mundo que eu não me identificava. Mas eu trabalhava na Editora Abril nessa época, a Veja era a principal revista da editora, e naturalmente eu acabei sendo incorporado à equipe da revista. Saindo um pouco do Brasil agora e indo para o mundo, você passou por vários lugares, Portugal, México, Chile. Conta pra mim, como foi isso? Teve alguma situação inesquecível? Bom, eu acho que quase todas as coberturas que eu fiz foram situações inesquecíveis. Principalmente quando eu comecei a trabalhar por conta própria e produzir o meu próprio trabalho, eu comecei a procurar
cobrir coisas que eu próprio valorizava. Então tem situações, como eu fiz coberturas de guerra na África, em que passei situações do ponto de vista humano. Acho até que as minhas fotos nem expressam a intensidade dessas experiências. Na época, principalmente, que trabalhei na Manchete, que foram nos anos 70 e 80, eu fiz coberturas na Amazônia que foram um período assim de quase a descoberta da Amazônia, desse Brasil moderno, né? Quando se construiu a Transamazônica, muitos contatos com índios isolados, a questões dos garimpos. Isso foi, em cada situação dessas, passei por situações muito curiosas e interessantes. Agora conta pra mim, como foi trabalhar em lugares tão diferentes da sua cultura? Eu costumo dizer que jornalistas, de forma geral, né, e fotógrafos, nunca vão ficar ricos financeiramente, mas vão ficar ricos de experiência de vida. Cada situação dessa transforma a gente como ser humano. Eu, com certeza, sou muito diferente hoje do que quando comecei. Não só pela experiência pela idade, pela experiência de vida, mas principalmente por ter me aproximado de situações que normalmente, pelas minhas condições de vida, pela minha origem, tudo, eu não teria esse acesso. E essa possibilidade de você lidar com pessoas em situações tão diferentes, quer dizer, te faz ser mais compreensivo, mais tolerante, mais atento às diferenças das pessoas. E isso é fundamental, porque a gente só consegue entender o outro a partir das diferenças. E cultura é isso, né? Cultura é uma manifestação de diferença. De certa forma, conhecer outros países influenciou no Ricardo também, né? Sem Por trás do profissional da câmera. Porque em 91 eu vinha trabalhando como empregado de empresas jornalísticas de 76 a 91. E sempre em posições de destaque, com muita liberdade para trabalhar. Cheguei a ser editor, era fotógrafo especial, ou seja, fazia as principais coberturas. Mas isso não me satisfazia, não porque eu almejasse ter um mau salário, o que não me satisfazia porque eu queria ter acesso a outras experiências que o jornalismo, de forma geral, não está antenado para isso. E eu percebi que eu já tinha mudado de várias empresas, só na Manchete trabalhei 2 vezes, no Globo 3 vezes, na Editora Abril 2 vezes, quer dizer, eu já tinha rodado quase todos os jornais e revistas do Brasil em funções sempre mais altas dentro da hierarquia da empresa. E não me interessava fugir ou sair da reportagem, do trabalho de campo, me tornar um burocrata de redação. E dentro do meu currículo, isso é o que ia acontecer. Ou eu aceitava uma promoção para um cargo que seria um cargo burocrático e me afastaria da reportagem. Então, em 91, eu pedi demissão para produzir o meu próprio trabalho. Aí eu fui morar na França, trabalhar numa agência que era especializada em grandes reportagens, mas eu não era empregado. Eles eram intermediários de negociação de vendas dos meus trabalhos e de vários outros fotógrafos independentes na Europa. Em 160 anos, a fotografia passou por diversas evoluções. Eu mesma passei a época do filme, colocar o filme na máquina, e hoje em dia, com a tecnologia, pode tirar foto de celular, câmera digital, é bem mais fácil. Você acha que isso tirou a essência da fotografia? Não, a essência não. A essência da fotografia ela vai ser igual porque a fotografia, na verdade, o que é? É uma imagem estática. Uma fotografia é um fragmento de um tempo e de um espaço. Isso a forma como isso é feito, que tecnologia, que suporte isso vai ser gravado, isso é um detalhe. No passado eram daguerreótipos, eram máquinas gigantescas que levavam um tempo grande para gravar uma imagem, ou depois passaram a ser câmeras menores, mais ágeis. O fato de ser digital ou analógico, isso é o que menos importa, do ponto de vista da essência da fotografia. O que eu acho que altera são as relações com a própria produção do trabalho, em termos de velocidade, em termos de praticidade, e isso também afetou muito o mercado de trabalho. Quer dizer, hoje, com as facilidades dos meios digitais, houve uma democratização muito maior do acesso a essas câmeras e essas tecnologias de produção de imagem. Hoje o mercado está muito mais pulverizado no mundo inteiro.
Ricardo, muito obrigada obrigado pela sua a você. entrevista, Que foi ótimo. um prazer. E vou deixar um espaço para você, se você quiser divulgar alguma exposição, algum site. Ah, sim. Eu participo de um coletivo de artistas da Casa Amarela, aliás, onde estamos dando entrevista, que é um coletivo de artistas variados, não só... Bom, fotógrafo sou eu apenas, mas tem pintores, tem artistas de linguagens variadas, e a gente está fazendo uma exposição no Centro Cultural da Justiça Federal, na Avenida Rio Branco, ali na Cinelândia, chama Artistas da Casa Amarela. Eu estou expondo retratos de pessoas de Santa Teresa, pessoas populares, pessoas do bairro, né? Porque a casa é em Santa Teresa, é uma homenagem que eu faço ao bairro e às pessoas que moram aqui, né? Obrigada. Galera, o quadro entrevista fica por aqui, mas não sai daí que o Mosaico volta já já.